Em 1985, um grupo de escoteiros subiu uma montanha chamada Pico dos Marins. Bom, escoteiro, entre outras coisas, escalam montanhas mesmo, né? Isso me faz lembrar quando eu escutei a notícia do submarino Kursk que havia afundado. Mas submarinos afundam mesmo, né? Bom, isso é uma outra história. Voltando aos escoteiros, desta vez um dos escoteiros se perdeu e sumiu. E até agora... Bom, melhor eu contar essa história inteira direito, para você entender melhor, né? Senta que eu vou te contar. Na pitoresca cidade de Piquete, que fica no interior do estado de São Paulo, os sinistros acontecimentos tiveram início quando o escoteiro chamado Marco Aurélio Simon, de 15 anos, vai com seu grupo escoteiro, chamado Grupo Escoteiro Olivetano, em uma expedição ao temido Pico dos Marins, uma das montanhas mais altas do estado de São Paulo. Marco Aurélio era um jovem sem inimigos e adorava a natureza. A data marcada para essa microexpedição era 6 de junho de 1985. Nessa data, ele se reúne com o grupo, liderado por Juan Céspedes, que era o chefe da tropa, que tinha uns 30 anos mais ou menos na época, juntamente com outros 3 escoteiros, Osvaldo Loureiro, Ricardo Salviani e Ramates, além, claro, do escoteiro Marco Aurélio. O Pico dos Marins tem subidas íngremes e alguns riscos, mas é uma escalada de nível médio que, em teoria, não requer nenhum equipamento sofisticado ou especial. Juan, o chefe dos escoteiros, tinha certeza de que não teria grandes dificuldades. E aí ele dispensou o guia local, que ia subir com eles pela trilha aberta na década de 30. Os escoteiros subiram até a base da montanha. A montanha total tem cerca de 2.400 metros de altitude. E lá na base, eles armaram um acampamento com barracas. Dormiram. No dia seguinte, dia 7 de junho, os escoteiros começaram a se preparar para chegar ao cume, que estava previsto para ocorrer na manhã seguinte, o dia 8. Então o dia 7 seria de escalada. Quando tinham subido 750 metros da montanha, aconteceu um pequeno acidente, que resultou em uma lesão no joelho do escoteiro Osvaldo. E aí o grupo para, porque Osvaldo não consegue mais andar. O grupo decide então voltar. Mas a tragédia começa a acontecer quando Juan, o chefe, decide enviar na frente Marco Aurélio em busca de socorro. Aqui é o começo da tragédia, porque na época a regra era que nenhum escoteiro deveria andar sozinho pela mata. Sempre deveria ter pelo menos um acompanhante. Juan então instruiu Marco Aurélio a descer na frente, escrevendo nas pedras o número 240, que era o número do grupo escoteiro. Assim, o restante do grupo poderia descer seguindo a trilha deixada por Marco Aurélio. Acontece que depois da terceira pedra marcada com o número 240, Juan, o chefe, junto com os outros escoteiros, se dá conta que a trilha seguida por Marco Aurélio era muito íngreme e vê outra trilha paralela, que parece muito mais fácil de ser seguida. Por sua conta, Juan e os outros escoteiros vão por uma trilha diferente da que Marco Aurélio foi. Mas algo não faz sentido, né, gente? Por que Marco Aurélio escolheria um caminho tão íngreme? A decisão de Juan de seguir um caminho alternativo, ignorando as marcações de Marco, levanta ainda mais questões perturbadoras. Por que Juan decidiu seguir um caminho diferente? Por que não liderou o grupo pelo caminho marcado por Marco, mesmo que um pouco mais difícil? Depois de algumas horas, o grupo chegou ao acampamento na base da montanha, mas não vê sinal de Marco Aurélio. A perplexidade e a apreensão aumentam. O que aconteceu com o Marco Aurélio? Por que ele não passou pelo acampamento? Juan resolve então buscar Marco Aurélio pela montanha. Quando Juan retorna, após uma busca de 5 horas sem ter encontrado Marco Aurélio, finalmente informa as autoridades sobre o desaparecimento. A partir daí,
Uma busca intensa envolvendo 300 pessoas, incluindo policiais, bombeiros, alpinistas, cães farejadores e voluntários, se inicia. Durante um mês inteiro, tentaram encontrar Marco Aurélio pela montanha, mas a busca não resulta em nenhum vestígio do escoteiro. Nem uma peça de roupa, nem um sapato. A busca foi tão minuciosa que um dos voluntários perdeu uma faca em um dia e no dia seguinte foi achada por outro voluntário. A investigação se desdobra em várias teorias. A primeira suspeita recai sobre Juan, mas nenhuma prova o incrimina. O pai de Marco, inicialmente confiante em Juan, começou a questionar sua confiabilidade ao longo do tempo, lançando uma sombra de dúvida sobre o líder do grupo. Outra hipótese é de que Marco teria caído em um buraco profundo. Mas se isso tivesse ocorrido, o cheiro do corpo em decomposição teria chamado a atenção dos cães farejadores, e isso não aconteceu. Uma terceira linha de raciocínio aponta que Marco Aurélio fugiu e perdeu a memória, tendo virado um mendigo em uma cidade do interior. Um motorista de ônibus na ocasião afirmou ter dado carona para um garoto muito parecido com Marco Aurélio, e testemunhas dizem ter visto alguém parecido com ele mendigando nas ruas com sinais de problemas mentais. A quarta hipótese diz, por incrível que pareça, que ele teria sido levado por alienígenas em um disco voador. O Pico dos Marins é conhecido por ser uma região com algumas aparições de discos voadores e ter um grande poder magnético, atraindo naves extraterrestres. A família procurou até cientistas estudiosos do assunto. No entanto, nenhuma das teorias levantadas é substancialmente apoiada por evidências sólidas. A família também procurou por místicos, religiosos e espíritas, ou seja, pessoas que teriam contato com os mortos, e essas pessoas teriam dito que Marco Aurélio está vivo, aumentando ainda mais o mistério e a esperança. A família procurou inclusive o famoso espírita Chico Xavier, morto em 2002. E Chico Xavier teria dito que só faz comunicação com pessoas que desencarnaram, significando que o garoto ainda estaria vivo. O processo foi arquivado em 1990, mas foi desarquivado depois, como vamos falar. Marco Aurélio tinha, e ainda tem, um irmão gêmeo, chamado Marco Antônio. Como eram gêmeos univitelinos, com o passar dos anos, a família criou um blog com a cara do Marco Antônio, na esperança de que alguém pudesse reconhecê-lo se ele tivesse tornado um andarilho ou alguma coisa do tipo, que foi uma das hipóteses, ou mesmo sofrido alguma amnésia. No entanto, todas as tentativas de encontrar Marco Aurélio permanecem em vão e o mistério persiste. Em 2021, o caso foi desarquivado por conta de novas pistas. Pessoas afirmaram ter visto Marco Aurélio recentemente e também surgiram indícios de que ele teria sido enterrado em uma casa próximo ao Pico dos Marins. Foram feitas escavações no local, mas nada foi encontrado, e o caso foi arquivado de novo. Mais recentemente, agora em 2023, novas pistas surgiram após drones de tecnologia alemã detectarem possíveis locais de sepultamento nas encostas do Pico dos Marins. O caso foi desarquivado de novo, e agora as escavações serão retomadas, reacendendo as esperanças de que a verdade finalmente venha à luz. Os drones de tecnologia alemã identificaram 5 locais suspeitos, onde ossos poderiam estar enterrados, mas a busca ainda não forneceu as respostas tão esperadas. O que essas covas ocultam, se é que ocultam alguma coisa, ainda permanece um mistério. A polícia acredita que esses locais podem esconder os restos mortais de Marco Aurélio, mas a incerteza continua a crescer. Enquanto dezenas de peritos e policiais cavam em busca de respostas, a família de Marco permanece em angústia, com a esperança de finalmente encontrar a verdade que há tanto tempo buscam. Será que o enigma de Marco Aurélio será finalmente desvendado após 4 décadas de mistério? Será que os ossos encontrados são dele? As perguntas ainda persistem.
Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.